Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. E tem uma pergunta sobre obsessão, sobre encosto, né, obsessores, e esse vídeo vai ser sobre isso, né? E então assim, o que seria os obsessores, encosto e tal? A gente sabe que esses são pessoais que estão desencarnados. E a única diferença que dá assim para falar do obsediado e do obsessor é que um tem corpo e o outro não. Mas geralmente, eles de algum modo, eles estão em simbiose, né? Que seria esse? Estão ali igual, tendo comportamentos semelhantes. Então isso que faz com que um fique unido ao outro, né? E nem sempre o obsessor é quem está desencarnado. Muitas vezes é o que está encarnado que está atraindo, né, tal ser. E está ficando preso, está mantendo ele preso ali no seu aura, né? E então assim, o que faz para afastar, né, para mudar essa situação? Primeiramente, tem que mudar de faixa, né? Geralmente quem está ali o obsessor, encosto e tal, são seres que ficaram pelo astral, né? Geralmente são puxados ali por umbral e tal, né? E no astral a gente sabe que ele tem várias zonas, várias regiões, né? Por exemplo, no umbral, né? Tem falam que são os vales, né? Vale dos suicidas, dos drogados e por aí vai, né? Então são como se tivessem regiões ali, né? E como se, por exemplo, aí vai ter muita vibração do ódio, do medo. É como se essas vibrações fossem em sintonias de rádio, né? E é a faixa que esses seres operam, né? Muitos seres estão na faixa, digamos, do ódio, né? Então motivado pelo ódio, né? Que nem os obsessores vão colam na pessoa ali com um desejo de vingança, né? E esses seres, eles não são conscientes, né? Eles estão inconscientes. É como se vivessem assim no estado de sono, né? Na hora de você estar ali no sono, você faz as coisas e tal, e não tem controle, né? Só vai deixando a coisa se desenrolando, né? E é mais ou menos o estado desses seres que estão no astral. Então eles não têm muita consciência do que eles estão fazendo, né? Então por isso que cabe a parte que está encarnada a cuidar disso, né? E esses seres eles acabam sendo, digamos, verdadeiros amigos, porque mostra a pessoa o que ela está precisando fazer, né? Mostra onde que ela precisa mudar e tal, né? E para ficar livre desses seres, se eles estão operando nessa faixa de ódio, vingança, né, medo, a pessoa tem que mudar essa estação. Ela muda ali de faixa, ela vai, se ela não puder emanar amor para esses seres, emanar perdão, vai ali para a neutralidade, né, e busca cuidar de si mesmo, né? E a pessoa ela vai sair disso, vai se livrar, digamos, desses amigos ali do astral, mudando, né? Ela buscando o autoconhecimento, entendendo o que são esses seres e tais, como que eles operam, por que acontece isso e tal, né? Então ela muda as atitudes dela, o que ela faz, porque muitas vezes a pessoa aqui ela tem vícios, né? O encarnado, principalmente esse que vive aqui na Matrix, que a gente fala que tem uma área mental que padroniza o comportamento de todo mundo, né? Então a pessoa ela acaba se entregando ali, digamos, a vícios, né? Que nem fumo, cigarro, né? Comida, né? Tudo que a gente imaginar aí que a pessoa fique presa, né? Ou tome aquilo como hábito, né? Vai estar sujeita a, a atrair esses amiguinhos do astral que, quando desencarnaram com esses hábitos. Então, para eles satisfazer esses desejos que eles têm, que eles ficaram, né, eles vão precisar de ter um corpo físico que faça isso, que gere essas tais energias, né, no plano astral para ele estar sugando. Então, se tem alguém fumando, eles vão lá colar, né, que geralmente quem está fumando passa ali fumando, aí vem quem tiver uns encostos que está ali vai colar nas pessoas, né, que nem aquela pessoa que cola pedindo para acender ou pedindo cigarro, né, não é diferente. No plano astral eles vêm e colam na pessoa e começa a fumar junto. No caso de um obsessor, o obsessor ele vai pensar que ele assim, naquela coisa de sono, né, que não sabe estar qual que é a realidade, ele pensa que tá os dois ali encarnados, né, e estão vivos, e aí entra em simbiose, né, que é o obsessor que já está um pouco mais tempo com a pessoa. Então ele vai, por exemplo, vai ter uma vontade de fumar, né, ele vai pegar e vai falar, vamos fumar e tal, e quem que está do lado físico vai sentir aquele desejo, né, porque um está sentindo, o outro sente também, né, como se fossem os dois sentissem ao mesmo tempo, que está ali na vibração de vício, né, como se fosse uma estação, os dois captaram. E automaticamente o que está encarnado vai, ele tem aqui os recursos e tal, então ele pega um cigarro, acende e começa a fumar, né? Então o outro ele pensa, correspondeu, né? Eles acham que está no mesmo plano. Então tem muito disso, né? Então não tem como uma pessoa pedir assim, falar como que faz para sair de tal lugar, né? Se ela quer ficar nesse lugar, se ela quer as coisas que tem ali,
né? Como que eu faço para ficar livre da roda de encarnação, né? Para ir para outro planeta? Se a pessoa quer as coisas daqui da Terra, né? Se ela busca por o que está aqui, né? Que muitas coisas que foram programadas, tudo que, geralmente eu acho que tudo, né? Que tem aqui, é um programa da Matrix, né? Um programa terreno, né? E se a pessoa ela depende disso, ela gosta disso, né? Ela, ela se prende, digamos, a essas coisas. Aos vícios nem se fala, né? Os vícios é uma coisa que se a pessoa, digamos, morre, tá no vício, ela vai morreu presa na Matrix, né? Vai reencarnar até se livrar dessas coisas, né? Mas muitos outros vícios, né? Que a própria religião, né, a pessoa que morre numa tal religião, ela tá propícia a estar reencarnando, né? Porque morreu presa, não conseguiu se libertar. Ela a alma, ela está muito além de tudo isso que tem aqui na Terra, né? Seja qualquer desejo que a pessoa possa sentir, né? O ser que a pessoa ela é muito mais que tudo isso. Então aqui é como se fosse um jogo, né? Então enquanto a pessoa estiver se divertindo nesse jogo, estiver buscando as coisas daqui, ela vai estar reencarnando, né? E enquanto ela busca tudo isso, não tem como ficar livre desses seres que estão ali do outro lado, né? Estão apenas sem corpo. Então a pessoa ela tem que mudar, ela tem que estudar, tem que se conhecer, tem que fazer o autoconhecimento, já que a Matrix ela não proporciona, não propicia esse autoconhecimento para as pessoas, né? Não fala a verdade para as pessoas, tem que buscar por conta própria, tem que ter coragem, né? Meter as caras, ir lá e descobrir, digamos, a verdade. Como que ela sabe se é verdade? Ela vai aplicar. Né? Não tem outra forma. Ela conheceu ali, né? Aplica, né? Vê se aquilo surte efeito ou não. E surtindo efeito, aquilo vai se converter em sabedoria, porque agora ela sabe o que aquilo faz, o que ela aprendeu. Não ficou só um conhecimento teórico. Então a pessoa ela tem ali, digamos, um obsessor. O obsessor está ali numa faixa de ódio, né? Está na dimensão do ódio, do medo. E a pessoa, ela, digamos, passou ali pela estação do ódio. Né? Por isso que atrai, aí aquele ser linka, é como se tivesse um chip, né? Como as pessoas literalmente assim, tem um chip que aciona, na hora que a pessoa lá localizou tal rádio, que nem os programas que tem aí da Matrix, né? Para monitorar quem tá mexendo na internet e tal, né? Que se a pessoa digitar tais palavras, então ativa aquele chip lá, então vai localizar e eles vão chamar a atenção. Então a pessoa passa ali pela vibração do ódio, né? Teve alguma coisinha na vida da pessoa, ela foi e teve aquela queda, né? Caiu nessa vibração. Então o outro lado vai ver. Então ele vende, ele aproveita aquela oportunidade para encostar na pessoa. E o que a pessoa faz? Né? Digamos que a pessoa começa a ter aqueles pensamentos, aquele sentimento que ela sabe que não é dela. Né? Às vezes não sabe, né? Porque é aquela coisa que aqui também as pessoas estão inconscientes, né? Estão em estado de sono. Então ela não percebe que essas coisas todas faz parte do malha mental. Né? E às vezes ela sintoniza e vem, né? É como se fosse um rádio ali tocando, e o rádio toca tal música e acha que é a coisa dele. Né? Então a pessoa ela toca tal sintonia e acha que é dela. Então ela começa a sentir raiva, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela começa a ficar triste, né? Entra em depressão, começa a ter sentimentos de suicídio, né? É um absurdo. Assim, um corpo, ele tem ali no primeiro chakra, né? Que é o chakra que é do eu, né? Que é o da manutenção para manter o corpo físico, né? Que leva o ser a lutar pela sobrevivência. Então, assim, o encarnado, né? Já vem da estrutura animal dele, ele é pró-vida, né? Ele não é contra a vida, então ele nunca pensa em suicídio, né? E a pessoa ela pensa, né? Do nada, assim, ela começa a pensar, acha que é dela, e algumas pessoas alimentam isso, né? Chegando até a consumar o ato. Então, assim, é um absurdo ela pensar que é dela, isso aí está vindo de fora, né? Isso aí é da parte desencarnada, dos seres desencarnados, que querem levar essa pessoa a estar, né? Esse é caso de obsessão, né? Eles querem levar essa pessoa ao desencarne e lá o bicho pega, né? Porque lá ela não tem mais o corpo físico como barreira para defender deles, né? Ali a coisa é mais séria. Então assim, não alimenta essa vibração, né? Ela manda uma vibração contrária, né? Entenda que esses seres que estão do outro lado estão inconscientes, né? E muitos deles são como os escravos, né? Principalmente os obsessores, né? Tem magos por trás deles, né? Que estão mandando eles para poder perturbar esse plano mesmo, porque lá digamos assim, é aquela coisa, né? A gente está aqui digamos aqui é o próprio umbral, né? O umbral com esse plano aqui ele se mescla, né? Então os seres que estão lá, os chefões, eles tentam perturbar esse plano o máximo possível, né? Então eles mandam esses carinhas, né? Às vezes eles pegam alguém que desencarna e tem alguma intriga com a pessoa que foi encarnada, eles vão e pegam, dão uma corda naquilo, né? Aumenta aquele ódio, injeta mais ódio ainda na pessoa e manda como obsessor. Então a pessoa que encarnada ela tem alguma quedinha e tal, já linka com esse ser. Né? E aí eles vão ter uma vasta tecnologia que faz inveja à nossa tecnologia física aqui, que são chips, implantes que vão estar colocando na pessoa para ajudar essa linkagem, né? essa plugar com a outra parte. E o que a pessoa vai fazer? Sentiu isso,
ela vai entender que esses caras estão inconscientes, né? Então vai ter que a questão do perdão tem que ser automático, né? Ela não tem que ela não pode nutrir nenhum sentimento negativo para quem está no umbral. Por isso que eu falo, umbral, política, né? TV, Matrix, coisas para serem esquecidas, né? Para não enviar sentimentos ruins, né? Geralmente quando pega um político ladrão, as pessoas condenam tal, né? Alguém cometeu um crime e tal, as pessoas caem matando de pau, né? E então gera mais ódio, né? A pessoa alimenta e entra na sintonia, entra na dimensão do ódio, né? Então aquela coisa, ela tá dependendo também disso, né? Tá dentro dela, então ela tá alimentando aquilo, tá gostando do jogo, né? Por máximo que ela acha que tá combatendo, ela tá alimentando, né? Então eu falo, essas coisas é interessante tomar conhecimento, né? Não para ficar alienado, não sabendo o que está acontecendo. Não, a gente tem que saber o que está acontecendo, mas não alimentar. Né? Essas coisas a gente apenas toma nota, porque quando isso aqui vier tentar, digamos, nos tentar, né, fazer alguma interferência, a pessoa já sabe, né? Começa a ter ali um sentimento de ódio, ou de suicídio, ou de medo, né? Isso é natural para todo mundo que está aqui na Terra trabalhando, né? Então, digamos que as pessoas que vieram aqui a trabalho para ajudar a mudar esse plano, para ajudar a despertar, para limpar essa matrix, limpar o plano astral também, né? Vão sofrer esses ataques, isso é natural, mas que quando isso vir, né, que a pessoa saiba que isso não é dela, né? E a coisa no astral, ela é, digamos assim, ela é mais dinâmica, não é uma coisa que você saiba claramente. Por exemplo, um sentimento, né? Como que você vai ver no sentimento no astral? Ele vai refletir em você, né? Então a pessoa tem que saber que não é dela, porque às vezes é como que as coisas refletem nela, ela pensa que é dela, né? Mas tem que ter esse controle, tem que ter esse discernimento, né? Até que vai e assim a pessoa não vai alimentar isso com ódio, né? Às vezes ela sente alguma coisa de ódio, raiva e tal, às vezes é uma presença que passou só por ali, né? Às vezes ela está visitando. Geralmente, por exemplo, pode ser comum acontecer, né? As pessoas que estão encarnadas aqui estão estudando, estão se aperfeiçoando, elas fazem muita diferença. Né? E nós, né, digamos, nós mesmos, nós fazemos muitas experiências, né? Queremos explorar também, né? E aí tem muita visita no umbral, no astral, para conhecer as regiões e tal, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai e acorda com medo, né? Que é natural. Às vezes a pessoa acorda num susto, né? Tem um pesadelo, isso é normal, né? Mas tem que entender que é coisas que a alma está fazendo no plano astral, né? E não estaria fazendo se tivesse experiência para poder estar fazendo, né? A pessoa tem que às vezes acordou ali sentindo alguma coisa, dá um tempo, né? Deixa ver mais a lucidez, porque às vezes por que a gente não lembra tudo? Porque, digamos, no astral, o bicho lá, digamos que é muito feio, né? Digamos que ali a coisa pega. Então, as pessoas que vai para ajudar a fazer resgate no plano astral e tal, né, faz algum trabalho lá, elas vão e não têm consciência disso, porque, digamos que a mente aqui não ia conseguir conceber, né, ia pirar. Mas, às vezes, a pessoa vai e tá naquele momento de acordar e tal, e tem um pouquinho de consciência. Então, ela, tipo, lá no astral, ficando um pouquinho consciente, ela consegue ter alguma visão do que tem lá, né? E se assusta. E se assustou, vem direto pro corpo, né? Então acorda assustada. Então, deixa, aquilo passa, né? A pessoa, se ela já tem um caminho, já aquilo vai passar, porque não é dela e tal, e acaba ali. Ela não vai ficar alimentando, fica com medo, nossa, tal, aconteceu tal coisa e tal, e faz aquilo uma tempestade em copo d'água, né? Não é bem por aí. Né? E essas coisas, digamos, tem que ver essas coisas com mais normalidade. O que a pessoa vai fazer? É continuar o caminho que ela está fazendo. Se ela não pode emanar amor para esse meio, não emane nada, né? Esteja neutralidade, continue apenas seu trabalho, porque nesse seu trabalho que a pessoa faz, ela já, esses temas que são abordados já são temas de dimensões superiores, então já está trazendo uma energia muito diferente, né? Então mesmo que a pessoa seja neutra, essa energia já está tendo um impacto nesse plano, né, nesse umbral, nesse inferno que aqui existe, né, já está tendo muito impacto. Então isso provoca assim os seres que estão do outro lado, né, que não querem essa mudança. E se a pessoa conseguir entender que esses caras estão inconscientes, não sabem o que fazem e precisam de ajuda, né, que nós não estamos numa condição muito diferente, ou já estivemos também em condição pior do que eles e tivemos essa ajuda, a pessoa vai conseguir emanar o amor, né, que é esse sentimento de querer ajudar. Né? E esse sentimento de querer ajudar não deve ser um sentimento de obrigação de querer ajudar. Né? Deixa o sentimento ali, né? Apenas de querer ajudar. Não precisa tipo, tomar uma ação imediata, porque a pessoa às vezes não sabe o que fazer. Então deixa apenas o sentimento que ele vai estar agindo, né? Mesmo que a pessoa não sabe nada. Se for para fazer alguma coisa, né? Ela na neutralidade vai vir algo para ela fazer.
e aí ela vai estar agindo ali de forma mais natural, não como uma obrigação, né, que aí é uma coisa já artificial, ela pode não estar fazendo a coisa certa. Porque, por exemplo, o obsessor, encosto, às vezes a pessoa que está obsediada, ela não pode ser ajudada, ela não quer ser ajudada. Né? Ela, ali no Maya, na Matrix, na inconsciência, né, no sonho que ela está, ela quer, só que ela precisa daquilo. Né? Porque, vamos supor, como um drogado, por exemplo, né, tá ali sofrendo tal, vários obsessores, e se tira tudo aquilo ali, ele pode fazer coisas muito piores. Né? Então aquela coisa está limitando ele, está limitando o poder de ação dele, do que ele pode ainda fazer pior. Então aquilo vai ficar ali sugando e tal, aquelas energias vão ficar em conflito até que despertem juntas. Né? Então por isso que tem que ter muito cuidado nesse plano de ação. Então o que eu diria que é livre, né, é você mostrar para a pessoa conhecimento. Né? Não é você ir lá e tirar o encosto da pessoa. A pessoa está em encosto, você chega lá e tira. Fala, sai daqui, exorciza. Né? Não é por aí não. Né? Senão você vai ter que exorcizar o encarnado também, porque muitas vezes o encarnado é o obsessor. E o trabalho dos centros espíritas, eles dão um exemplo do que é feito. Né? Por exemplo, um centro, ele tem um trabalho de desobsessão, né, que tem ali nas câmaras e tal, né, que chama o espírito e tal, dá uma energia. O que acontece numa câmara de desobsessão, por exemplo? Né? Chegando lá, a pessoa que foi no centro, né, que foi com encosto com o obsessor, lá dentro do centro, o centro já tem um ambiente preparado para isso. É um ambiente que vai ejetar mais energia no obsessor. Ejetando mais energia, é como aquela coisa de a pessoa estar dormindo chacoalha. Chacoalha ela acorda, e aí acordou, aí eles vão conseguir falar. Né? Eles vão e doutrina o espírito. Então a alma ali ela vai ficar consciente e tal, da condição, do que ela está fazendo ou não, e vai escolher, claro, para estar se libertando dessa situação. Né? Então está tudo preparado, então ele leva aquelas almas dali. Né? Só que antes desse trabalho tem a doutrinação de quem vai lá, os encarnados, que são as palestras, que são os cursos que eles dão e tudo, que é para doutrinar o encarnado. Né? E geralmente o encarnado que é mais difícil para estar acordando eles, né? Porque estão muito cômodos. Né? Então tem a religião lá que dá paz, dá energia para eles, então eles ficam acomodados. Né? Então aquelas pessoas que ficam a vida toda na religião, né? Essas pessoas vão desencarnar e vai voltar, vai ficar presa na roda de encarnação, né? Porque não acordou, aquilo não ensinou nada para ela. Mas ela foi útil. Por quê? Por causa que ela não mudando, né? Ela vai no centro, tira o encosto dela, depois ela vai para a rua, faz tudo que as besteiras que fazem, arruma outro encosto e leva, vai pro centro, leva, eles doutrinam. Então essa pessoa serve de transporte, né? Ela vai para a vidana e volta, vai pro centro levando encosto, né? Então ela ajuda a estar limpando de alguma forma o plano astral, né? Ajuda nessa limpeza. E então o que uma pessoa quando percebe que ela está sendo obsediada, né? O que ela pode estar fazendo, né? Às vezes a pessoa muda e tal. Eu particularmente eu não sou muito, não gosto muito de apetrechos, né? Que não pessoas elas começam a usar vários picuinhas, né, para poder fazer ali de magias e tal, para poder estar limpando a casa, né? O que eu recomendaria, por exemplo, são coisas simples, né? A mudança de pensamento, a pessoa, o conhecimento, ela vai saber o que está acontecendo, então ela vai saber que ela precisa agir, né? Mesmo mentalmente ela sabe que ela precisa agir, então ela tem que dar esse passo, tem que ter coragem e agir. Né? E o que pode fazer assim o básico, por exemplo, num dia de sol. Né? Um dia de sol, o sol está fornecendo um grande, assim, o sol ele em si está numa dimensão muito superior, né? Digamos ali da sétima, nona. Né? Os seres que vivem lá são, digamos, deuses, né? Assim, já são seres já muito elevados. E o Sol em si ele gera uma energia que banha todos os nossos planetas. E essa energia é o que? É o prana, né? Essa energia é extrafísica. E nesse dia de Sol, ela enriquece o ar que a gente respira. Né? Então ela vai enriquecendo esse ar de prana, de energia. Então no dia de Sol, abra a janela, deixa o ar circular. Né? Então esse ar cheio de energia vai circular pela casa e vai estar ali fazendo aquela limpeza do ambiente, né? Vai estar limpando os miasmas e tal. E nisso já proporciona um ambiente melhor para a pessoa que está sofrendo as obsessões, né? Muda um pouquinho o clima, né? Então aí, nela, ela pode fazer um trabalho com o sol também, que é quando ela mentaliza o sol e usa a respiração. Então ela vai mentalizar o sol e vai respirar e vai mentalizar aquela energia entrando para os seus pulmões. Né? A energia está entrando e no pulmão, o pulmão faz o quê? O pulmão ele distribui a energia para o corpo todo. Né? Assim como o pulmão ele não puxa só o oxigênio, ele puxa a energia que está, o prana. Né? Então o sangue ele bombeia, né? E passa ali o sangue, ele passa no pulmão, pega aquele oxigênio junto com toda a energia prana e leva para o corpo todo. Então mentaliza isso, mentaliza essa energia brilhando dentro do corpo. Né? Então vai estar fazendo uma limpeza enorme. Né? E vai estar mudando a faixa da pessoa, vai estar mudando a sintonia. O irmãozinho que está no plano astral ele não vai conseguir mais localizar. Né? A pessoa mudou a faixa dela.
E a pessoa ela pode estender isso para o ambiente. Né? Ela mentalizando, ela mentaliza essa energia saindo pelos poros, né? Ampliando a sua aura. E se ela manter isso constantemente, digamos que ela faz um exercício ali diário, né? Ela vai criar uma egrégora de proteção. Né? A aura dela vai ficar mais iluminada, vai criar uma egrégora e isso vai afastar mais. Ou seja, não vai ter sintonia, ele não vai conseguir localizar ela. Né? E a pessoa ela vai isso a princípio é uma coisa, digamos, que ela vai construir mentalmente, né? Não é diferente de um apetrecho físico que a pessoa usa, né? Às vezes a pessoa usa terço, usa incenso, muitas outras coisas, né? Usa banhos, né? Quem tem conhecimento pode usar, né? Usa banho para fazer limpeza. Quando a pessoa vai tomar um banho normal, né? Nem precisa ser com ervas e tal, ou com sal grosso, né? Quem gosta, quem lidar com isso, ajuda, né? A pessoa não pode ficar presa nisso pro resto da vida. Né, tem que fazer essa mudança mental, esse conhecimento. Ela precisa ter para poder se virar de outras formas, não ficar preso nesses apetrechos que tem aqui na Terra, porque desencarna, usando esses apetrechos, vai encarnar de novo, né, até aprender a se libertar. E aí no banho, a água é o quê? A água também é energia, né? Também tem prana. Então imagina tomando aquele banho de energia, não só a água que está correndo, né? Imagina limpando mesmo, né? Energizando o corpo. Então sempre mentalizando o corpo de luz, né? O corpo ele vibrando em luz. E então assim, a pessoa expandindo isso, ela vai expandir aquilo no ambiente dela, né, e vai ajudar até as pessoas que estão em volta dela. E se tem encosto obsessor, como está ligado com a pessoa, vai estar sendo beneficiado também, né, vai estar ajudando esse ser a mudar. E do outro lado, não precisa ficar focando a atenção nesses seres, né? Tem um plano cuidando também desses seres. Quando ele vê que eles estão um pouquinho mais conscientes, eles vão lá e ajudam, né, se for o caso. E quando a pessoa desse lado aqui, que está encarnada, ela tá mudando, né, digamos que ela estava sendo obsediada e tal, estava nas drogas, qualquer coisa que colocou a energia dela para baixo. Né, então ela vai estar na sintonia mais do umbral. Né, então vai estar vários obsessores e tal. Né, e mesmo que existam muitos seres, digamos, anjos e tal, tentando ajudar essa pessoa, não consegue chegar até ela. Né, então mantém apenas uma estreita vigilância. Né, eles poderiam tirar assim essa pessoa dessa situação. Mas às vezes não é interessante por causa daquela coisa. Se tira ela, ela vai se estragar. Né? Vai ser muito pior porque ela vai ter liberdade e ela vai fazer coisa pior, né, da encarnação dela. Então ela tem que estar naquela situação para que ela lute para sair daquilo. Para que ela fique consciente que ela precisa mudar. Né? Então, assim, quando esses seres observam isso na pessoa, que a pessoa está tentando mudar e tal, aí eles vêm e reforçam aquilo. Né? Se aquela busca for verdadeira e tal, eles começam a ajudar. E muitas vezes a pessoa tem implantes extrafísicos que foram colocados por magos negros e tais, muitos cientistas que estão no umbral. Né? Eles têm uma tecnologia assim fantástica e usada por mal. Né? Eles vão e colocam chip na pessoa para estar linkando. Então, assim, a gente pela internet encontra muito aqueles textos, né? Como se livrar de implantes extrafísicos. Né? Então tem toda aquela coisa que também eu vejo como um apetrecho, né? Aquilo lá. Se a pessoa está buscando pela sua libertação, né, se ela ela usa essa alquimia, né, é útil também, é um apetrecho, é um conhecimento válido, né, para a primeira instância a pessoa pode estar usando. Se ela não tem muita força, ela busca o auxílio do centro, que o centro vai ajudar, né, a estar tirando esses encostos, está muita coisa, está muito feio, né, vai estar ajudando dando passe, né, ajuda. Mas quando a pessoa está já nessa busca, esses seres vão ver, né, se a pessoa ela continua insistindo e tal, ela vai mudar a dimensão dela. Então a faixa dela vai pegar ali uma quinta, sexta, sétima dimensão. Então esses seres já começam a atuar mais. Né, e se eles veem que isso é sincero, eles vêm e removem esses chips. Né, de forma bem simples. Eles vêm, digamos, desmaterializa aquilo. Né, então deixa de interferir na pessoa. E aquela coisa, a pessoa tem que continuar, né? Às vezes não é qualquer coisinha, não é qualquer pensamento, não é qualquer tristeza, não é qualquer fato da vida que pode derrubar essa pessoa, né? Ela tem que estar consciente de todas essas coisas e não deixar se derrubar por essas coisas, né? Que são coisas assim naturais, são coisas da vida, faz parte desse jogo terreno, né? Principalmente as pessoas que vieram de fora para estar ajudando, para ajudar a mudar a situação da Terra, né, para ajudar a converter essa Terra de um planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração, né, que seria aí uma nova era, uma outra fase da Terra. E então eu acho que sobre obsessão, eu acho que seria isso, né, mudar a frequência, entender que esses seres estão precisando de ajuda, né, não alimentar o ódio contra nada, não só contra esse ser, mas contra qualquer outra coisa que a pessoa veja aqui, né, que às vezes vai lá assistir novela e tal e se prende, né, fica com ódio do personagem. Então ali está servindo na próprio aparelho, né, na parte extrafísica tem ali toda a aparelhagem extrafísica para manter aquele ódio da pessoa, né, e aí a pessoa vai ter que
muda a faixa de estação, né? Muda de ódio lá para amor, né? O perdão deve ser uma coisa clara, né? O perdão, quando a pessoa ela muda para o amor, né, ela não precisa mais nem perdoar, porque tudo isso aí já é automático, né? Todas essas picuinhas, coisas que aconteceram com ela no passado, já recebem um perdão automático, né? Aquilo vai continuar existindo se ela voltar para a faixa antiga, né? Faz parte do jogo isso daí, né? Não tem como mudar, o que aconteceu, aconteceu. E vai estar lá, vai estar toda aquela vibração lá do passado, se a pessoa ela voltar naquela sintonia, vai sentir tudo, né? Então ela tem que mudar a vibração, tem que evoluir, né? Tem que buscar o autoconhecimento e entender que todas essas coisas são parte do jogo, são parte da Matrix, e tá saindo fora disso. Então, para obsessão é isso, né? Mudança, não tem outro jeito. Por isso que quando vai no centro espírita tem as palestras, não é vai lá só tomar passe, ou que nem a bezendeira que vai lá benze e tal, e para tirar o quebranto ou encosto que seja, né? Não é assim. Tem que ter no centro ele doutrina quem está encarnado. Então, quem está encarnado e está tendo essa expressão, está sentindo alguma coisa, tem que buscar o que é que a pessoa está fazendo, né? O que é que está ligando, o que é que está atraindo ainda isso na vida da pessoa, né? Se é algo que ela está fazendo, que ela está teimando, algum vício que ela tem, algo que ela precisa estar mudando, né? Para estar desvinculando, para estar desligando desse plano, né? E aquelas coisas também. A pessoa que vem para ajudar a mudar, ela também vai ser atacada, porque o plano que está ali, né, do umbral e tal, os caras que estão mandando ali não querem essa mudança, né? Então vão marcar essas pessoas e vão perseguir elas, né? Por exemplo, todo mundo que busca por autoconhecimento, acho que sabe do que eu estou falando, né? Que principalmente tem uma infância muito difícil, né? Adolescência e tal, porque esses seres perseguem essas pessoas, né? E nessa perseguição ajuda a formar, ajuda a moldar, né? Essa pessoa vai ficando forte. Caso se ela não caia ali, não fica ali pela adolescência e tal, né? Ela se fortalece ainda mais, né? Então ajuda a entender melhor como funciona esse meio, porque ela passou por tudo isso, né? E esses seres continuam. Eles vão continuar e sempre que tiver uma brechinha, eles vão estar tentando usar aquilo. Então a pessoa já tem que estar ciente dessas coisas, né? De que esses caras estão sonhando, né? Esse próprio plano aqui é um sonho e tal, né? É um jogo e tal, e a pessoa tem que escolher, né? Se ela vai querer continuar jogando isso daqui, né? Se vai querer continuar jogando, faça o jogo desses caras, né? Que aí reencarna e tal e fica preso nessa roda de encarnação. Se não, tira a energia dali, né? Busca pelo autoconhecimento, pelo propósito de alma, né? Então a alma em si, o que uma alma buscaria aqui, né? Talvez compreender mais o jogo, né? Faz parte da exploração do todo, então ela compreende o todo, né? E ou compreender o todo ou ajudar nessa mudança para um planeta de regeneração. E feito esse trabalho, vai para outro, volta de onde veio, né? E as almas que vêm aqui não querem ficar presas nesse plano, né? E então seria isso, né? Para não ficar presa, tem que buscar conhecer, entender o que é, né? Não vai encontrar informação sobre isso nos meios oficiais, né? Que os meios oficiais é tudo Matrix, eles tiram isso da pessoa, né? Eles apontam sempre a direção contrária. Então a pessoa tem que ir por conta própria, experimentando o que ela encontra e tal, né? Fugindo dos apetrechos, né? Tem muito apetrecho aí que a pessoa vai ficar presa, vai servir para prender a pessoa. E seria isso daí, né? Eu acho que sobre obsessão, acho que seria isso. Se alguém tiver uma pergunta mais específica, pode estar deixando aí nos comentários, ou pode entrar ali na minha página no Facebook ou no blog, que eu deixo a descrição aí, abaixo do vídeo, e pode deixar as perguntas lá. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.